Em Hiroshima, o mundo descobriu o poder destrutivo do átomo. Nas palavras do presidente Truman, aquela era a maior e mais poderosa bomba já fabricada em toda a história da humanidade. O presidente americano utilizou essa frase para descrever o resultado do ataque que ele mesmo havia ordenado contra as cidades japonesas de Hiroshima em 6 de agosto de 1945 e Nagasaki, 3 dias depois, durante a ofensiva de arrasamento total do Japão no final da Segunda Guerra. Até hoje, essas duas cidades japonesas são recordadas como um dos grandes horrores que marcaram a história do conflito. Desde então, a posse de armas nucleares transformou a geopolítica do nosso planeta, tornando a destruição em larga escala uma possibilidade real. Desde o primeiro ataque nuclear da história, realizado pelos Estados Unidos contra o Japão, as potências mundiais têm buscado maneiras de manter um equilíbrio e evitar uma catástrofe atômica global. Embora não haja um tratado formal que proíba completamente o uso dessas armas, existe uma espécie de acordo de cavalheiros entre as potências nucleares que tem impedido a sua utilização desde o final da Segunda Guerra. Esse pacto não escrito, aliado ao boicote de programas nucleares de países emergentes, configura o que pode ser chamado de acordo secreto entre as nações que possuem arsenal nuclear. E é sobre esse acordo secreto que falaremos no vídeo de hoje. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e considere fazer parte do nosso canal com a sua inscrição. Ative o sino das notificações e vamos para mais um vídeo. Em 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, resultando na morte de centenas de milhares de pessoas. O impacto dessas explosões foi devastador, levando à rendição incondicional do Japão e ao fim da Segunda Guerra Mundial. Além do aspecto militar, o ataque nuclear teve repercussões políticas profundas. Os Estados Unidos se consolidaram como a primeira superpotência nuclear do mundo, despertando preocupações entre aliados e adversários. A União Soviética, que já havia se tornado um dos principais rivais dos Estados Unidos, intensificou seus esforços para desenvolver sua própria bomba atômica. Como não poderia deixar de ser, os serviços de inteligência de ambos os países entraram em campo. Os Estados Unidos mantinham seu programa nuclear em sigilo absoluto. O Projeto Manhattan era considerado a joia da coroa americana, mas a União Soviética conseguiu obter informações valiosas através da sua rede de espionagem global. Espiões como Klaus Fuchs, cientista que trabalhava no projeto americano, repassaram dados cruciais que permitiram à União Soviética desenvolver sua própria bomba nuclear em 1949, 4 anos após o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki. A entrada dos soviéticos no clube nuclear deu início à corrida armamentista durante a Guerra Fria, com as duas superpotências acumulando arsenais atômicos capazes de destruir o planeta diversas vezes. Atualmente, há 9 países conhecidos que possuem arsenal nuclear: Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte. Desses países mencionados, 5 são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU: Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Esses países foram os primeiros a desenvolver armas nucleares e até hoje utilizam a sua posição de destaque na ONU para influenciar as políticas de não proliferação. Diferente das potências ocidentais, a Índia e o Paquistão desenvolveram seus arsenais nucleares fora dos acordos internacionais. A Índia realizou seu primeiro teste nuclear em 1974 em um projeto com um nome curioso, Buda Sorridente. O governo indiano justificou seu programa nuclear como um meio de defesa contra a China, que já possuía armas atômicas. O Paquistão, rival histórico da Índia, desenvolveu seu próprio arsenal nuclear na década de 1990, culminando em testes realizados em 1998. O governo do Paquistão argumentou que suas armas nucleares eram necessárias para manter uma espécie de equilíbrio de forças na região, especialmente devido a tensões com a Índia. Esses dois países não fazem parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear e, mesmo assim, não enfrentam grandes intervenções para desmantelar seus arsenais, o que demonstra uma espécie de tolerância implícita dentro desse acordo secreto entre potências. Como explicado, embora não haja um tratado formal proibindo completamente o uso de armas nucleares, as potências que possuem esse tipo de arsenal parecem seguir uma espécie de acordo de cavalheiros, segundo o qual tais armas só seriam utilizadas em caso de um ataque nuclear prévio.
Esse entendimento é conhecido como doutrina de destruição mútua assegurada, onde qualquer país que utilizar suas armas nucleares contra outro receberia imediatamente uma resposta avassaladora, garantindo a aniquilação de ambos os lados. Esse pacto não escrito tem sido respeitado ao longo de décadas, apesar das diversas crises que colocaram o mundo à beira de um conflito nuclear, como exemplo, a crise dos mísseis de 1962. Outro aspecto curioso desse acordo secreto é o boicote a nações que tentam desenvolver arsenais nucleares sem a proteção de alguma das grandes potências. O Irã, por exemplo, tem sido alvo de sanções e ameaças de intervenção militar devido ao seu programa nuclear. A Coreia do Norte conseguiu desenvolver armas nucleares, mas enfrenta um forte isolamento internacional. Dessa forma, as potências nucleares mantêm um controle rígido sobre quem pode e quem não pode se tornar parte do clube nuclear, garantindo a sua supremacia militar e evitando mudanças drásticas no equilíbrio de poder do mundo. O caso brasileiro é um dos mais interessantes. O Brasil iniciou seu programa nuclear entre as décadas de 1970 e 1980 durante o regime militar. Havia suspeitas de que o país buscava desenvolver armas nucleares secretamente, especialmente após a construção de instalações de enriquecimento de urânio. Contudo, com a redemocratização e a promulgação da Constituição de 1988, o Brasil abandonou completamente qualquer ambição nuclear militar. A nova Constituição proibiu explicitamente o desenvolvimento de armas atômicas e o país aderiu ao Tratado de Não Proliferação Nuclear. Desde então, o Brasil tem investido em tecnologia nuclear para fins pacíficos. Dessa forma, oficialmente a possibilidade do país desenvolver armas nucleares foi definitivamente enterrada. Assim como podemos ver, o acordo secreto das potências nucleares é, na prática, um conjunto de regras não escritas que regula o uso e a posse de armas atômicas no mundo. Enquanto as potências estabelecidas se permitem manter seus arsenais, elas impedem agressivamente que outros países entrem nesse seleto grupo, criando um cenário controverso. Se por um lado temos um mundo provavelmente mais pacífico, por outro temos o congelamento do status de poder concentrado em poucas nações que não abrem mão dessa capacidade destrutiva. Além disso, a política de destruição mútua assegurada garante que, apesar das tensões internacionais, as armas sejam mais vistas como instrumentos de dissuasão do que de ataque direto. Esse equilíbrio frágil tem evitado conflitos nucleares diretos, mas mantém o mundo em uma constante ameaça atômica global. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado, considere deixar o seu like e a sua opinião sobre o tema do vídeo. O meu muito obrigado mais uma vez e até a próxima.